Olá a todos, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o livro de Mateus, associado ao livro de Apocalipse. Isso mesmo, nós vamos ler agora um texto muito interessante, que eu quero que você preste bastante atenção nessa aula aqui, que vai te ajudar muito no teu conhecimento, tá bom? Nós vamos ler aqui então o verso de número 13, que diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Eu lhe pergunto, salvo de quê e de quem? Porque a pessoa hoje diz que entra na igreja, diz que aceitou Jesus e foi salvo. Tá? Se eu não aceitar Jesus, então eu vou para o inferno. Quer dizer, é eu que escolho agora se eu quero aceitar Deus ou não. Quer dizer, eu tenho uma autoridade maior do que ele. Complicado, né? Quer dizer, Jesus, eu não quero te aceitar. Não, tá certo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim de quê? Dessas guerras aqui, ó. Essas guerras que estão acontecendo lá. Dessa maldição que vai vir sobre a nação de Israel. Desse prenúncio que vai vir sobre eles. Por isso que ele está dizendo que vai ser salvo. Salvo de quê? Salvo de que ele não vai morrer na mão do Império Romano. É isso que ele está querendo dizer. Não salva a sua vida. Como é que sua vida vai ser salva? Não existe isso. Mas aquele que perseverar de toda essa desgraça que nós falamos nos versos anteriores, é o que vai acontecer aqui. E este evangelho não é o evangelho que essas boas novas do reino será pregada em todo o mundo. Que mundo é esse aqui? É o mundo em que ele vive. Porque não existe isso. Olha, é um absurdo. Presta bem atenção. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ok, muito bem. Quantas pessoas morrem por dia e quantas pessoas nascem por dia? Como é que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo se milhares e milhares de pessoas morrem, milhares de pessoas nascem? Ora, tinha que morrer, então não nascer mais para ser pregado o evangelho em todo o mundo. Porque aquele que está nascendo precisa ouvir também o evangelho ou ele vai para o inferno. Então, o texto aqui não condiz exatamente com o que as igrejas dizem. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da mão dos romanos. É isso que ele está dizendo aqui. Pelo amor de Deus. Olha o que a chave de linguística diz aqui, ó. Permanecer, resistir, suportar. Se permanecer firme, não se deixar levar até o fim. Isto é, até o fim da vida ou escatologicamente até o fim dos tempos, da era. Lembra lá dos vídeos anteriores? Sosso se salvará, em vez de soter. Né? Aqui, ó, querisson quer dizer um anúncio, do evangelion, das boas novas do reino. Boas novas do reino agora. Esta boa nova, este evangelho do reino de Deus, agora o qual ele vem estabelecer o seu reino sobre a terra. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Testemunho no sentido de provar a ação, circunstância ou coisa, ou declaração testemunhal. Eis marturiam pacintois et nessis, para testemunho dos povos, que é a nação de Israel, para que todos os povos ouçam o quê? Que o evangelho de Cristo agora está sendo estabelecido sobre a terra. Não é eu que tenho que pregar o evangelho já foi pregado. Eu tenho apenas que ser testemunha disso que aconteceu aqui, ó. Meu Deus do céu, será que isso é difícil entender isso? Como é que eu vou pegar a Bíblia e pregar o evangelho se a própria Bíblia já é a pregação do evangelho? Vai ficar difícil, hein? Aqui, ó, do reino, né? E ouvirão, será ouvido, será testemunho, para eis, de fora para dentro, todas as nações. E não é um testemunho que os discípulos deixaram para nós aqui? Aqui está a mesma coisa, marturicem.
Marturiam. Marturiam, passi, todas, tois, etnesse, todas as nações. Nesta ala 28 traz a mesma coisa, e a Bíblia diz tudo aqui, nós estamos falando. E esse evangelho será pregado em todo mundo. Que mundo? Um mundo habitado dele, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Que o fim? Agora que acabou. O ministério de Jesus agora veio estabelecer sobre a terra e acabará então com toda essa guerra ao qual está sendo prenunciada por Mateus. Entendeu? Aqui, ó. Mas quem ficar firme, essa aqui é até a melhor tradução, ficar firme ali mesmo, até o fim, ou seja, não se deixar levar. Este será salvo. Ele não diz estes, no plural. Então será proclamado, tá aqui, ó, proclamado. Este evangelium, esta mensagem. Evangelium é mensagem. Espacílias do reino em aqui, ó, preposição locativa. Em todo o mundo, oikomene, em todo o mundo, para o que? Testemunho para todas as nações. Então, esse testemunho aqui, esse evangelho, que vai ser pregado lá, vai ser testemunho para mim agora, como a resistência de que eles resistiram ao poder do Império Romano. Então, a Bíblia, ela já é a própria pregação do Evangelho. Eu não preciso levar isso. As pessoas têm que entender é isso aí. E esse prenúncio que ele está dizendo aqui, novamente vou dizer que é exatamente o prenúncio do livro de Apocalipse que estava preparado para ser anunciado para Israel. E aquele que permanecer até o fim será salvo. E esse evangelho, ou essas boas novas, essas notícias boas, será testemunho para mim. Eu vou ser testemunho disso agora, de que o reino de Deus agora foi estabelecido sobre a terra, como está exatamente aqui, ó. Presta bem atenção, que o texto está exatamente sobre aqui, ó. Sobre todas as nações. Aqui, ó. Todas as nações aqui, ó. Marturium, pacitos, etnessens. As nações. Chave linguística também traz a mesma coisa. Aqui, ó, terra habitada, mundo, tá? Humanidade. Aqui ainda fica bem mais claro ainda, terra habitado. Como é que ele sabia que existia pessoas aqui no Brasil se ele nunca saiu de Jerusalém? Como é que ele vai dizer que é o mundo inteiro? Não existe isso. Bom? Então virá o fim. Fim por quê? Porque agora o reino de Deus está estabelecido sobre a terra agora. Exatamente o que está aqui, ó. Telos. Totelos. O fim. O fim agora é de quê? O reino de Deus agora vai ser estabelecido sobre a terra e então o reino dele agora será existido e o reino agora dos inimigos, que no caso do livro, que no caso é os romanos, será extinto. É isso que ele está querendo dizer ali. Não pode ser o fim do planeta Terra, porque isso não existe. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. E as pessoas nascem, quantas pessoas nascem por dia? Quantas pessoas morrem por dia? E aquelas que nasceram, como é que elas vão entender do evangelho? É um círculo vicioso. Esse texto não se cabe a isso. Não existe esse tipo de informação. O texto que ele está falando ali é do livro de Apocalipse, mas Mateus fazendo um prenúncio do que aconteceria exatamente sobre a destruição do templo, ao qual Jesus agora derruba o templo e estabelece agora o seu reino agora sobre o mundo, que no caso é a sua palavra. Por isso que ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus disse, e Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E haverá tempos em qual não me adorará mais nos montes e nem nos templos. Jesus falou isso para a mulher samaritana.
Olha agora ele fazendo um prenúncio, agora dizendo que realmente vai destruir o templo e o reino dele agora vai ser estabelecido sobre a terra. Olha, não tem como errar isso. Não tem como errar, porque o texto está bem claro. Está bem claro ali. Não tem como errar. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Espero que você tenha entendido e vá vendo a sequência que nós estamos fazendo exatamente sobre o livro, para que você possa entender o que acontece com o Apocalipse. Tá bom? O Apocalipse não é um livro de terror. Se eu tenho uma Bíblia como uma base para a minha vida ser estabelecida com fé, logo eu não posso ter a Bíblia como um livro do terror, que ela me põe medo. Ora, se a Bíblia me põe medo, então para que eu vou ler ela? Não tem como. Então, nós estamos entendendo que aqueles que estão debaixo da lei vão pagar pela lei exatamente do jeito que Deus agora está falando, porque a palavra dele foi pregada e eles já rejeitaram. Então, agora vão pagar pela lei e debaixo da lei, agora o que ele estabeleceu. Por isso que o livro de Apocalipse é, então, restrito exatamente aos judeus, não aos gentios, que somos nós. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Nos vemos então no próximo capítulo, ao qual falaremos um pouco mais sobre o livro de Apocalipse.